Estou lendo uma introdução ao Novo Testamento. E aqui eu tinha parado nesse parágrafo, eu voltei nele para não ficar quebrado a ideia. Página 1543, introdução ao Novo Testamento. A sugestão de Harris recebeu apoio em parte pelas descobertas de Qumran em virtude do fato de que os rolos Marmor trouxeram à luz algumas coleções messiânicas, 4Q Testimonia, e algumas outras coleções expositivas ou homiléticas, Midrashim, além de coleções de textos especificamente selecionados, com comentário Pesher, 4Q Florilegium, o que mostraria que essas coleções de fato existiram em algumas comunidades pré-cristãs. Lindars, no entanto, não enxergava nada de especial nestes documentos de Qumran em comparação aos Testimonia de Harris, porque não está certo se eles eram para uso público ou apenas coleções particulares de anotações. C.H. Dodd examinou o uso de citações do Antigo e Novo Testamento muito detalhadamente e na sua obra valiosa acerca deste assunto, According to the Scriptures, 1952, ele indicou algumas das dificuldades que estão por trás das sugestões de Harris, não por último o mistério de que essas coleções de testimonia existiram e foram usadas pelos primeiros cristãos na formação do Novo Testamento evidentemente desapareceram. E a atenção que Harris dá às citações que não provém da Septuaginta não é tão fundamental quanto possa parecer. E a atenção que Harris dá às citações que não provém da Septuaginta não é tão fundamental quanto possa parecer, visto que essas não são tão numerosas, seja nos casos em que uma concorda com a Septuaginta, seja nos casos em que ambas discordam. Ao contrário, Dodd mostrou que, evidentemente, há alguns livros ou partes de livros do Antigo Testamento dos quais o Novo Testamento faz citações com frequência. Essas citações, no entanto, geralmente são muito breves e raramente temos uma citação de um trecho mais longo. Mas um exame mais minucioso vai mostrar que também há grandes áreas do Antigo Testamento que dificilmente ou nunca aparecem no Novo Testamento. Além disso, um agrupamento específico de citações pode ser todo usado por um único autor do Novo Testamento. Êxodo e Levítico aparecem repetidas vezes nas cartas aos Hebreus. Esse fato evidentemente pode ser explicado pela preferência do autor de Hebreus, mas sempre que em outras circunstâncias as referências se acumulam provenientes de uma diversidade do livro do Novo Testamento, isso poderia sugerir que algumas partes do Antigo Testamento eram de interesse especial para os autores do Novo Testamento. Dodd mostrou claramente também que há, de fato, um conjunto grande de extensas citações, sugerindo que, desde uma data mais antiga, os cristãos recorriam a um corpo de escrituras para a pregação da sua mensagem. Padrões de cumprimento. Um exemplo notório e evidente de citações longa e detalhada é o uso que os autores do Novo Testamento fazem de Isaías 53. Há cerca de 12 versículos no nosso texto desse capítulo e somente um desses possivelmente não aparece no Novo Testamento, nem por referência direta, nem por alusão indireta. Nenhum autor cita Isaías 53 de maneira muito extensa e é raro que mais de um autor do Novo Testamento citem o mesmo versículo. Filipe, Atos 8, 32 e 33. Usa dois versículos mais uma citação que indica que ele tinha um capítulo inteiro diante de si. O restante de Isaías 53 aparece, seja por referência, seja por alusão nos 4 evangelhos em Romanos, Filipenses, Hebreus e 1 Pedro. Dodd argumenta, aliás, que se todo o texto original de Isaías 53 tivesse se perdido, não seria necessariamente recuperável, pois seria possível restaurar quase todo o capítulo na tradução grega. Isso mostra que, independentemente de como, à primeira vista, os autores do Novo Testamento possam ter selecionado com cuidado seu material para citações abreviadas,
Esse capítulo, considerado como um todo, tinha significado extraordinário para a compreensão e a apresentação da mensagem cristã por parte dos primeiros pregadores. Além disso, é evidente que o uso que o Novo Testamento faz de Isaías 53 é marcado por uma interpretação que enxerga nesse trecho uma trama para usar a palavra de Dodge, que é repetida substancialmente, mesmo que com pequenas variações na maioria dos trechos do Antigo Testamento citados por extenso no Novo Testamento. Em geral, esse plano destaca a submissão e o sofrimento de uma pessoa ou grupo de pessoas e tem um propósito claro de retratar o servo do Senhor. Este servo se submete a insultos e sofrimentos e finalmente a morte, ou se é retratado de uma nação é a extinção. Mas essa obediência em amor é recompensada com exultação triunfante por meio da graça de Deus. Há pelo menos 2 outros trechos, além de Daniel 7, que falam do Filho do Homem e que revelam o mesmo padrão básico. Salmos 80 descreve vividamente, com a ajuda de figuras de linguagem pitorescas, as experiências do Novo Testamento do povo de Deus na prosperidade e na adversidade. A videira que antes florescia é devastada pelos animais selvagens, até que o poeta exclama: volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus olha e vê, toma conta desta videira. Salmos 80, 14. Mas depois disso, a figura muda e a oração se torna: repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Versículo 16. O salmo nunca é citado claramente, mas podemos ver como e onde forneceu parte das figuras de linguagem constante no Novo Testamento. A mesma expressão ocorre em Salmos 8,4, um texto citado diretamente várias vezes no Novo Testamento. Mateus 21,16, 1 Coríntios 15,27, Efésios 1,22. Mas somente uma vez, de forma mais extensa, Hebreus 2,6. Ali, Filho do Homem representa a humanidade, e o autor vê a glória da humanidade, que foi destinada por Deus para o uso do homem, como já tendo sido conferida a Jesus Cristo. Joel é citado com certa frequência no Novo Testamento, particularmente os capítulos 2 e 3. O dia do Senhor é anunciado pelo surgimento de um povo de Deus renovado, possivelmente considerado o Filho do Homem ou o servo com outro aspecto. Já vimos que o livro de Zacarias é citado extensamente na narrativa que retrata os últimos dias da vinda terrena do nosso Senhor, em particular os 2 oráculos, Zacarias 9:11 a 12:14, cuja interrelação não é clara, constituem essencialmente uma mensagem apocalíptica acerca do dia do Senhor. Em primeiro lugar está a personagem régia que entra em Sião, manso e montado no jumento, Mateus 21, 4, 5, Marcos 11, do 1 ao 10, João 12, do 14 ao 15. E depois a cena termina com todas as nações vindo para adorar em Jerusalém em honra a Deus, o seu rei. No meio, no entanto, há uma riqueza de conteúdo bastante usado pelos evangelistas para corroboração dos eventos durante a Semana da Paixão. Basicamente, no contexto original da profecia está o retrato de Israel como rebanho de Deus passando por diversos estágios de rebeldia contra Deus, atraindo sobre si o castigo que faz por merecer, e durante esse processo o pastor é ferido e o rebanho é espalhado. Assim, apesar do sofrimento que é merecido, há um vislumbre de um líder que é humilhado, mas que triunfa no final. Lindas, Opsite, página 110 a 134. Deu atenção cuidadosa ao trecho e mostrou que o evangelista selecionou o seu material a fim de mostrar que os exatos detalhes da Semana da Paixão, a entrada triunfal, confira Zacarias 9:9, a traição de Judas 11:12, 13 e dispersão de ovelhas 13:7, dispersão das ovelhas, indicam que a reivindicação messiânica de Jesus está embutida nos padrões gêmeos da expiação e da ira de Deus. O texto de Zacarias é abreviado para atrair a atenção somente para o ponto em questão na história da paixão, isto é, que cada evento nessa história
foi decisivo e teve papel vital no drama final em que o sangue da aliança, Zacarias 9:11 e Mateus 26:28, precedeu o início do reino, Mateus 26:29 e Zacarias 9:10. Cada um dos textos citados cada um dos textos citados é um registro ou comentário de eventos que acontecem na história de Israel.